Voltamos com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10, via Tech Cable. E hoje aqui dando continuidade à nossa Semana das Mães, semana especialíssima, com pautas voltadas para esse universo materno, que é uma diversidade, né? A gente sabe que ser mãe tem várias maneiras aí de ser mãe e várias formas, e são vários desafios. A gente vai falar um pouquinho disso tudo com a psicóloga Grazi Torres e também com a Carla Coelho, que é jornalista e hoje está aqui como mãe, não é isso, meninas? Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. E falar um pouquinho sobre esse universo maravilhoso, né, Carla? Ser mãe, seu primeiro ano oficialmente como mãe, né? É o primeiro ano oficialmente como mãe acho que maternidade tem a ver com desafio, ressignificar-se, mas sem sombra de dúvidas, hoje eu diria que é o meu melhor ofício. E acho que quando a gente é mãe, tudo muda, né, Carla? O que você pode falar assim da Carla antes do processo da maternidade e depois? Eu sempre fui uma pessoa muito focada na minha carreira. Eu queria virar alguém, eu queria ser conhecida, eu queria que as pessoas soubessem o meu nome, eu queria ser profissionalmente reconhecida. E isso perdeu um pouco de valor para mim. É claro que o que eu construí até hoje vai me sustentar profissionalmente para o resto da minha vida e vamos trabalhar muito. Mas a verdade é que o que eu mais gosto hoje é cheirar o João Pedro. Então, assim, todas aquelas coisas e tal, não sei o quê, elas hoje são pequenas perto do cheiro do meu adolescente. Então, é estranho. É estranho viver 34 anos dando prioridade a uma coisa e, de uma hora para outra, essa coisa vira segundo plano. Eu não imaginava que isso fosse acontecer. É fantástico, né? Parece um fantasticamente assustador, muda. Mas é fantástico. Sem dúvida. E Grazi, que lida aí com as mães no consultório. Quantas mães devem chegar para você e falar: Grazi, eu não estou dando conta. É complicado, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso dar atenção para os meus filhos. Como funciona isso ao olhar da psicologia, Grazi? Assim, é um desafio constante, né? É uma entrega, exige entrega a maternidade, existe amor. E como você falou, acho que a maior função e a melhor função é a da maternidade, né? É você ser mãe, é você se doar, é você dar amor, é você dar cuidado, é você estar ali entregue àquele processo e não tem como você fugir. Né? É claro que esses desafios têm partes positivas e negativas, né? Ocorre uma mudança total, independente se essa mãe gerou essa criança, que aí muda o corpo, né? Muda a parte psicológica, as noites sem dormir. E muda questão hormonal, né? Muda bem muita real. Coisa, né? Às vezes é uma tristeza, uma depressão, né? Tem a depressão pós-parto, por quê? Porque a mulher se cobra muito e acha que não vai ser capaz daquele desafio. Meu Deus, e se ele chorar, o que eu vou fazer? Né? Então, assim, a psicologia ela está muito entregue a isso e você acaba, né, eu atendo, né, desde mães, né, que está naquele processo todo, né, da barriga, as mães que adotam, que eu acho que é um amor integral, né, como você está falando, independente da idade, porque eu aposto que desde o primeiro momento onde você decidiu isso, você já começou a se sentir mãe. Né? Começa a ver o mundo com outros olhos. E aquele processo todo, né, de ir até a criança, de visitá-la, de conhecer, já é uma mãe, né? Você já começa a sentir aquele amor crescer dentro de você. E todo mundo fala, a maioria das mães falam comigo que só conheceram a palavra, o verdadeiro significado da palavra amor quando se tornaram mães, né? Que não acreditavam que poderiam amar tanto, né? Então, assim, é muito bonito e é muita mudança, né? Como você estava falando. E essas mudanças, né? As mães se queixando, realmente a vida muda. A vida muda, é muito difícil a mãe ficar naquela rotina, às vezes a mãe precisa sair do emprego, né? Cortar esse cordãozinho umbilical, que eu acho que é o mais difícil, independente, né? Poxa, eu vou deixar ele sozinho, né? Igual você, esperei tanto e ele mudou a minha vida, e eu não vou querer trabalhar, né? Eu vou querer ficar com ele, eu vou querer curtir esse momento que é único, que é especial, independente da idade, é poder dar para aquela criança, né? Acho
que a mãe sempre tem isso, né? Eu quero dar para ele tudo de melhor nesse mundo, né? E aí ocorre muita culpa, ocorre muita cobrança, né? Eu não estou dando conta mesmo, né? De chegar em casa, de cuidar de casa, cuidar de filho e aquelas cobranças, mas é importante dar limite, né? Dar limite para o seu filho, dizer não é dar amor, né? A gente sabe que quando as crianças não têm limite, não ouvem amor, como são adultos frustrantes, que acabam indo até por um outro caminho, porque não foram frustrados na infância. E como isso é difícil, nós estávamos até conversando antes, né? Verdade. Essa questão do não, ela é complexa, que a mãe, em algumas situações, realmente precisa dizer não, é dar amor também, né? Apesar da criança, naquele momento, não compreender. Você se sente meio entre a cruz e a machadinha. Dá vontade de aquele olharzinho. Escolhe uma ou a cruz ou a machadinha e segue. Vai. Porque não tem jeito. E eles são espertos, eles sabem, né, olhar pra gente com aquela carinha, tentar envolver, pra gente não falar o não. Eles são muito sagazes. E é muito importante manter isso, né? Acho que esse é o maior cuidado, né? Que tem muita mãe que vira e fala assim, você vai ficar de castigo, eu vou te bater. E só ameaça e não cumpre. Então a criança testa a mãe o tempo todo, né? Ela sabe exatamente o limite. Até aqui eu posso ir com a minha mãe. Aí eu vou chorar porque ela vai ceder e eu não vou precisar fazer aquilo. Então é muito importante quando você tomar uma decisão de dizer não, de ameaçar o seu filho, vou tirar o tablet, o celular e etc. É importante você cumprir isso. Porque senão ele vai continuar te engambelando, vai chorar, vai te manipular e você vai cair. Então, aquelas regras básicas é necessário, né? Independente da idade. É bom iniciar isso desde pequenininho, né? Porque quando se pode, exatamente. Mas é importante iniciar desde no processo pequeno, né? Você colocar culturas na criança, leitura. Como é importante, né? Ler bons livros, né? Hoje eu vejo assim várias crianças e adolescentes que odeiam ler, né? Porque está tão focado no mundo virtual que tem uma dificuldade enorme de ler. Então, vamos ler com o seu filho, né? Lê o mesmo livro que ele, troca ideia, ou lê junto, né? Vamos colocar valores na vida do seu filho. Quando você pode fazer isso desde pequenininho, é fundamental. E quando você não pode, igual o seu caso, que já adotou a criança um pouquinho mais velha, com mais idade, começa isso agora. Porque ele está vendo um lar tão cheio de amor, tão cheio de entrega, que ele também quer esse amor. E ele vai tentar, de todas as formas, te agradar também. Porque ele não quer perder esse amor. Então, isso é muito importante, né? Essa entrega, né? A maternidade, ela exige cuidado, ela exige entrega, ela exige amor, né? Se você não está disposto a amar, a se entregar, a mudar a sua rotina, o seu psicológico muda, você não pode mais sair com os amigos. Quando você gera uma criança, o corpo muda. E é importante a mãe se amar, independente do corpo que ela ficar, se cuidar, porque a gente sabe que a primeira imagem que a criança tem é da mãe, né? E ela vai criando a sua autoestima através do olhar da mãe. Então, como é importante essa mãe se amar, porque ele vai perceber o que é amor já olhando para essa mãe, isso, né? E você, né? E ela também, né? Como, mas eu não peguei meu filho pequeno, mas ele vendo você lidando bem com a sua vida, ele também vai ver esse amor, né? A gente precisa nos amar até para a gente poder aprender a amar o outro, poder se entregar ao outro, né? Verdade. Queria que a Carla contasse aqui pra gente um pouquinho sobre essa trajetória. Como foi essa trajetória na tua vida, Carla? O momento em que você sentiu que a maternidade tocou teu coração? Porque eu lembro, até falei isso com a Carla nos bastidores, que eu, quando conheci a Carla não queria ser mãe naquele momento. Era a Carla, por isso que eu brinco, sempre que eu falo com a Carla, mesmo que não seja como jornalista no momento, eu sempre falo, Carla Coelho, jornalista. Exatamente. É porque assim era que a gente te encontra, né? Era esse papel que eu queria ocupar. Eu queria ser a Carla Coelho jornalista, eu queria ser reconhecida e tal, não sei o quê. E aí eu sempre achei que eu queria formar um lar. Né? Os meus pais não eram casados e eu estabeleci que eu queria ter um lar. Eu queria uma família presépio, mesmo que ela fosse diferente. Mas eu queria um pai, uma mãe, um filho, um cachorro. Eu sonhava com essa coisa. E aí, quando eu encontrei o marido, eu comprei o cachorro. A gente esperou mais um tempo e então, ótimo, vamos... Ah lá, que lindo! Ai, que delícia! E aí a gente decidiu que queria
Vamos ter um filho. E no ter o filho veio a questão de que eu vim meio que com um defeitinho de fabricação, as minhas chances de engravidar são pequenas e eu tive uma gestação tubária, fiquei quase 5 meses grávida, o que é muito raro numa gestação tubária. Meu médico errou e aí quando o meu médico errou, eu quase morri. E nessa quase morte, né, nessa coisa de entender que eu podia ter morrido por conta de uma gestação, Maurício e eu decidimos que a gente não precisava daquilo. E aí, esse não precisar daquilo foi uma decisão extremamente racional. Como assim extremamente racional? Você fica grávida 9 meses e tem o resto da vida com aquele ser que nasce. E aí eu falei, eu não preciso desses 9 meses. Eles vão ser supridos de alguma outra forma. E aí a gente escolheu a adoção. Quando foi em abril de 2015, nós entramos com um processo de habilitação, que significa, na prática, você legalmente dizer para o Estado, para o governo, né, que você quer ser mãe de uma criança que está num lar institucionalizada. E de abril de 2015 a fevereiro de 2016, a gente cumpriu as questões burocráticas, que são basicamente atestado de sanidade física, atestado de sanidade mental, nada consta civil, nada consta criminal, documentação comprobatória, como se você fosse quase que abrir uma conta no banco. RG, CPF, viram você do lado do avesso. Então, a gente teve reuniões com psicólogos do fórum, a gente teve reuniões com assistentes sociais, e aí você cria um perfil. E aí é o bicho da goiaba. Porque você tem que sentar com o seu marido, ou sozinho, ou marido com marido, ou mulher com mulher, porque isso é muito importante. No Brasil cresce o número de adoções monoparentais, no Brasil cresce o número de adoções entre homoafetivos. E nós, os heterossexuais, estamos virando minoria no cadastro de adoção. Em pouco tempo seremos minoria. E aí a gente sentou e falou assim, e aí, que filho é esse que a gente quer? E aí é o bicho, cara. Porque aí tu tem que marcar no quadradinho se tu quer preto, se tu quer branco, se tu quer amarelo, se tu quer índio, e qual é a idade. E se ela pode ser doente. E qual é a doença que pode. E aí você entra num papel de Deus. Porque Deus é que define essa cangaia toda quando você está grávida. Ele é que define. Só não define a cor, mas mesmo assim define a cor, né? Porque quem tem 2 filhos sabe que um é mais moreno, outro é mais branco, outro tem um olho azul, outro tem um olho verde, outro não tem olho de nada e ok. E aí, esse momento é muito difícil no perfil. E a gente definiu, e hoje eu digo que eu fiquei mais ou menos como a maioria de todo mundo. Que significa uma criança até 5 anos de idade. Na verdade, meu perfil era 3.11, eu nem lembrava mais. E significa que eu podia ter uma criança preta, só não tinha negro no meu cadastro, porque eu tenho uma família por parte de mãe consideravelmente preconceituosa, e aí não adiantava eu ter um filho negro para ele entrar na minha casa e sofrer de alguma demanda. Né? Maurício e eu não temos problema nenhum, eu ia achar o máximo ter um filho de Black Power. Mas eu precisava ser realista. Então a gente tirou o negro no cadastro. E ok, montou o perfil, está aprovado. Nesse momento, na minha vida, eu perdi o Frei Moser. E quem entende, quem me conhece, sabe que isso significou perder meu pai. Então eu fiz um ano sabático. Eu fiquei 1 ano sofrendo para viver o meu luto, para ser capaz de amar. Quando deu 1 ano que o Moser morreu, eu falei, valeu, Frei. Sofri 1 ano, mas agora eu vou ser mãe. Nesse momento de agora eu vou ser mãe, eu era diretora de Relações Públicas da PPO e ainda respondia pela assessoria de imprensa do Centro Educacional Terra Santa. E essas 2 demandas me ocupavam de 30% a 40% da minha vida. E eu falei, não dá para ser mãe com essa demanda. Eu vou precisar de espaço na minha casa para receber o filho e vou precisar de espaço na minha vida para poder ser mãe. E aí eu saí dessas 2 questões. Logo depois disso, a gente fez um evento da produtora, que é a X da Questão Produções, a produtora do meu marido, no Teatro Dom Pedro. E a gente decidiu continuar ajudando alguém, continuar fazendo bem de alguma forma. E aí a gente arrecadou alimentos e oferecemos uma cota de ingressos para o Lar Nossa Senhora das Graças, que era um espetáculo infantil. Nesse espetáculo infantil, não teve van.
Eram para ir 15 crianças, das 30 que residem no lar Nossa Senhora das Graças. E aí não teve van, mas o Luiz, que é um educador, achou que as crianças mereciam ir ao teatro. E aí eles selecionaram 5 meninos, que tinham sido os melhores meninos naquela semana. Não tinham feito, como diria o João Pedro, né? Não deu PT a semana inteira. Eles foram os selecionados. Quando eles chegaram no teatro, o Luiz falou assim: ah, Carla, os meninos vão entrar porque está chuviscando, eu pego o ingresso. Eu falei: tá ótimo. E aí, nesse momento, eu parei. Ali no Teatro Dom Pedro, porque quando o João entrou, você sabe disso, eu sempre conto essa história, eu tenho uma alegria de falar. Quando eu olhei meu filho a primeira vez, que ele botou o pé no teatro, o meu coração disparou, as minhas pernas tremeram, a minha mão formigou, e eu olhei para ele e falei: caraca, meu filho. E aí, nessa de encontrar o meu filho lindo, moreno, com cabelo preto, índio, quase a minha altura, fiquei desesperada. E aí ele entrou e eu tendo que receber o público e eu trabalhando. Cheguei para o meu marido e falei assim: Maurício, conheci nosso filho. E o Maurício sabia que o nosso perfil era de pequeno. E isso é importante ressaltar. Eu já na época eu tinha 12. E aí o Maurício falou assim: ai, aquele baixinho, branquinho, lindo. Eu falei: não, o grande, moreno. E aí, só Jesus na causa. Porque o processo de adoção é uma coisa que tem a ver com amor, com responsabilidade, com cuidado, com tudo isso. Mas tem a ver com a lei. E a lei segue protocolos. E os protocolos são cegos. Então, a gente teve que entrar começar a visitar o lar para poder chegar perto do João, entender quem era o João Pedro, qual era o processo dele, se ele estava destituído do poder familiar. Não estava. Isso já era o impeditivo 1. Depois disso, a gente teve que alterar o nosso perfil, entrar com o processo, correr para lá e correr para cá, e as coisas foram andando, e o tempo foi passando. E como o João não era destituído, o que significa isso na prática, né? Uma criança não destituída significa que ela pertence aos pais biológicos. E hoje eu ainda tenho que ser muito realista para dizer que quando a gente entrou com o processo, a mãe biológica do João Pedro foi acionada e ela teve uma atitude de amor pelo nosso filho, pelo filho biológico dela e pelo meu filho, porque ela entendeu que já existiam famílias interessadas, né, tanto no João como nos outros irmãos, e ela abriu mão da guarda do João. O que seria um processo de muitos anos, talvez, ela conseguiu, num ímpeto de amor pelas crianças, entender que ele já tinha pais que queriam amar, que queriam cuidar. E essa é uma coisa que eu nunca tinha falado, uma coisa nova que a gente descobriu agora. É uma coisa que eu acho que, assim, todo mundo esquece que tem uma família, que às vezes tem as suas limitações, né? Então, assim, ela teve esse ímpeto. Talvez ela não tenha... Eu falei uma vez com o João uma coisa, que eu falei assim: não, filho, porque às vezes nasce um filho, mas não nasceu uma mãe. E às vezes não nasce o filho, essa coisa de sair dentro da barriga, né? Mas nasce uma mãe. Então, assim, é uma lástima, mas talvez a sua mãe biológica não tenha conseguido entender a maternidade. E a mãe, sem ter parido, conseguiu entender. Então, talvez ela tenha tido o lapso da maternidade, desse amor, do cuidado, quando ela foi capaz de abrir mão juridicamente das crianças. E aí, além do processo, tem toda essa questão da justiça. 23 de dezembro... o João saiu com a gente a primeira vez. É uma das fotos que está aí, que é a foto que a gente está lá no Natal de Luz, na 16 de março. E aí começou essa daí. Esse é meu povo do sarau, que foram as pessoas algumas das pessoas que mais choraram comigo. Eu acho que essa foi a primeira foto que você postou em rede social, né? Porque era completamente proibido. Sim. A diretriz oficial é que eu não divulgasse fotos assim só com ele e tal, não sei o quê. Mas aí tinha um montão de gente. Então todo mundo sabia, quem sabia, né, viu a foto, e foi a primeira vez que a gente falou oficialmente. Então foi 23 de dezembro, ele começou a sair com a gente. E
dia 6 de fevereiro a gente conseguiu a guarda provisória, né? Graças também à mãe biológica ter assinado a documentação. E aí consegui a guarda provisória e agora é o período de adaptação. Né? E aí o período de adaptação é o bicho da goiaba, que aí vira filho de verdade, né? No dia 6 de fevereiro, ele entendeu que era filho. E aí todos nós mudamos um pouco, né? Com essa questão. É como você falou, isso tudo é uma gestação, né? É uma ansiedade, é o medo. Será que vai? Porque é claro que isso passava pela sua cabeça, né? Será que eu vou conseguir o João aqui com a gente, né? É insegurança, a agonia, a falta de certeza, né? Eu acho que isso deixa a pessoa, que é o que qualquer mãe sente, né? Nesse momento de gestação. É desesperador. E aí, como a gente tem uma psicóloga aqui, eu diria que, graças a Deus, eu tenho a Regina Rezende na minha vida. Primeiro porque eu conheci o João e falei, conheci meu filho. E aí fui enlouquecida, conheci meu filho, eu amo meu filho. E eu sou uma pessoa visceral, quem me conhece sabe disso. Eu não tenho meio termo. Esse negócio, de 8 a 80, ferrou, cara. Eu sou 80 mesmo. E isso é complexo. E eu cheguei na terapia e falei assim, acho que eu tô louca. E a Regina falou assim, como assim você acha que eu tô louca? Eu falei, eu acho que eu tô louca. Porque eu olhei o menino, eu nem sabia o nome dele, só descobri o nome dele no outro dia. Foi um encontro de alma, né? Foi um encontro de alma. Eu ia falar exatamente isso. Foi um encontro de alma, ela bateu e reconheceu, mas né? Ela olhou para ele e falou, é meu filho, eu quero ele, né? E isso gera um sofrimento muito grande, que você poderia não ter ele com você. Não, né? claro, Juridicamente falando. Então, como eu vou lidar com essa ansiedade, com esse medo, né? O medo da perda, sem nem você ter, mas interiormente você já estava sendo mãe dele. Sim. Né? E a maior prova da outra mãe, né? Se eu não sou capaz de amar e de cuidar do meu filho, eu vou deixar quem quer isso. Então, Exatamente. também foi uma prova de amor, né? Aquilo que você falou e é verdade, né? Quantas mães geram e não conseguem ter condições psicológicas, emocionais para cuidar dos seus filhos. E a gente não deve julgar, gente, porque cada um é um indivíduo único. Né? E a experiência da maternidade, igual você que tem 2 filhas, da primeira gravidez foi uma e da segunda foi outra. Verdade. Né? Você com essa questão toda da adoção, foi uma coisa única. Né? Olha, você chegou lá e falou, é meu filho, quando nada poderia acontecer. Exato. E você se dedicou àquele momento único e especial, né? Até emocionante, né? Para quem está ouvindo, né? Você vê entrega, você vê amor, né? Então, isso é muito bonito. E aí, como psicólogo, é importante nessa hora, né? Porque acha que está ficando louca e até mesmo aquele medo de não conseguir realizar esse sonho de ter ele na sua vida. Claro. Então é importante trabalhar com essa ansiedade, com esse momento da espera, que a mãe que também carrega o neném no ventre também passa por isso, porque são 9 meses de expectativas de como vai ser, será que ele vai nascer saudável, será que eu vou ser uma boa mãe? E aí vem no processo de culpa, né? Depois quando cresce, quando pega... A culpa cola contigo. Não, mãe e culpa caminham junto. A gente, se alguma coisa dá errado, a mãe, se a criança pega uma gripe, você já fala, eu não botei o casaco quando ventou. Não botei o casaco. A culpa é da mãe. E a gente não pode esquecer que não vem com o manual pronto, gente. Não. Então, por favor, mamães, né? Não vamos ter esse medo todo, não vamos ter tanta culpa. Todos os dias nós vamos acertar e vamos errar. Verdade. Temos que ter a humildade de perceber onde nós erramos, para amanhã é um novo dia, novas experiências, e a gente poder acertar naquilo que a gente errou ontem. Né? Então tem que ter menos, né? Vamos deixar a culpa dentro da latinha de lixo. A autocobrança tem que diminuir, né? Porque eu acho que a gente quer ser a mãe perfeita. A melhor mãe do mundo. Né? E aí, assim... E eles acham a gente a melhor do mundo, mesmo a gente sendo imperfeita, né? Tem uma coisa muito engraçada, porque assim, eu sempre quis ser a melhor profissional do mundo, a reconhecida e tal, que às vezes eu fico assim... Foi mais fácil isso é muito mais ser fácil. Mãe, né, Carla? É muito mais fácil. Como, por exemplo, a primeira vez que eu voltei atrás com o João. Tinha estabelecido uma regra X. E aí, num outro dia, 2 dias depois, eu voltei atrás, sentei com ele e falei, então... Estou voltando atrás. Seu argumento era... Eu tenho um filho de 13 anos. Seu argumento era melhor do que o meu. Você estava correto nisso. Então, vamos fazer assim, assim, assim. E ele ficou com o olho arregalado, falando assim, como assim?
como assim? Eu estava certo. Eu falei, você estava certo. E ele, eu estava certo, você estava errado. Eu falei, é. Só que como a autoridade é minha, eu tive que perceber sozinha que eu estava errada. E aí eu estou voltando atrás e a gente agora vai seguir de outra forma XYZ. E aí ele entendeu que a gente conversa. E às vezes ele fala assim comigo, a gente vai conversar. Eu falo, vai. Ele já sabe que a gente vai conversar. Que vem uma DR, né? Que vem uma DR, porque é um adolescente, porque eu sou a pessoa da conversa. Então, assim, é muito interessante, né? E o diálogo é fundamental, né? Você ter uma comunicação aberta com o seu filho, ter essa amizade. Até para ele também passar para você o que está acontecendo no colégio, na vida, nos medos, nas curiosidades, né? Por ele ser um adolescente. Claro. Mas é importante, né? Você deve passar por essa coisa de rede social, né? De ter horário de internet, do que vai ver, né? Ele já está com 13 anos, então já começa a ter papos mais sérios, sim, né? E aí é muito importante ter esse diálogo, ter essa troca, ter esse momento, é fundamental, né? Eu costumo dizer que não é um problema mostrar para o filho que você errou. Né? Não, claro que não. E não se sentir mal por causa disso, né? O importante é você ter consciência, você conversar e mostrar para a criança o que é certo e o que é errado. Exato. E nisso do que você fez, você mostrou o quê? A humildade. Total. Né? De reconhecer que você errou. Sou da vibe das humildes, né? E olha, né? Você muda, gente, né? Você reconhecer que você errou e que você precisou conversar com ele e explicar isso, né? As mães erram, então vamos deixar a culpa de lado, dá medo, dá insegurança. Nunca acha, né? As mães se cobram muito, né? Vocês como mães aqui, né? Nossa, se cobram o tempo todo, nunca acha que está o suficiente, mas é importante vocês deixarem os seus filhos serem independentes. E cada um tem os seus desejos, cada ser humano, né, cada criança tem as suas vontades. É importante respeitar isso dentro, obviamente, de um limite, de uma responsabilidade social, né? Você também não vai deixar seu filho andar pelado na rua. Não estou falando isso, mas dentro das escolhas é importante você entrar no mundo do seu filho e conhecer o seu filho e amá-lo do jeito que ele é. Não é verdade? Porque é essa que faz toda a diferença. Quando o filho se sente aceito, quando o filho acredita que ele pode contar com aquela mãe, com aquele amor, que pode ir embora, né, que vai estudar fora e que vai saber que tem aquele colo, se alguma coisa der errado, isso é fundamental. E isso é construído ao longo da vida. Né? Não é um vínculo que chegou e eu tenho que ser perfeita, eu não posso brigar, senão ele vai querer ir embora, né? No seu caso, isso ocorre, né? Sim. Muitas questões. Um percentual de cerca de 2% de devolução. Em Petrópolis, a gente teve aí, desde que eu conheci o João Pedro, eu sei de 2 casos de crianças na pré-adolescência e adolescência que foram devolvidos para o lar. Então, até isso, para ele, é uma questão, porque ele sabe. Ele sabe quem foi o primeiro que foi devolvido e a gente conhece a família do segundo que foi devolvido. Então, isso é um medo dele. Há pouco tempo atrás, a gente teve uma discussão e aí eu tenho um filho adolescente, né? E aí eu falei com ele, eu não te devolvo, seu filho da mãe. E ele ficou com o olho arregalado, eu falei, tá pensando o quê? Não devolvo. Não devolvo. E aí, assim, isso é tão interessante porque ele entendeu que não vai ser devolvido. E aí, pouco tempo depois... Isso é bom, né? Ainda que foi uma discussão, peraí, eu tô fazendo arte de adolescente, mas ela não deixou de me amar por isso. Ela tá entendendo que é um momento. Como as mães também não devolvem os filhos, né? Exato. É porque eu acho que quando a mulher, né, engravida, né, ela tem muito aquela fantasia, né? A maternidade, vai ser um sucesso, meu filho vai ser calminho. Como se fosse uma receita, ele vai dormir a noite toda, ele não vai me dar trabalho, ele não vai ficar doente. Não vai morrer do meu peito. Tudo mentira, né, gente? A gente precisa saber que os desafios eles vão vir ao longo dos dias. Vai ter dia que a mãe perde um pouco a identidade, porque ninguém pergunta, e aí, como vai você? Não, pergunta, como é que tá o João Pedro? Tá bem? E você, como é que tá a Bárbara, né? Não é mais aquela questão cadê a Carol e cadê a identidade da mãe? A mãe vira a mãe do filho, né? Do fulano. Então, a mãe passa momento, às vezes, de muita solidão, de muita tristeza, porque ela se perdeu no contexto daquilo tudo, né? Então, é importante ter esse autoconhecimento, saber que isso é natural e ela também passar isso para quem convive com ela. Olha, tá difícil, eu não tô dando conta, né? Tem mães que botam os filhos naquela redoma de vidro, né? Não, só eu sei cuidar. Não, deixa que eu dou a comida, você vai errar, né? E tem que deixar essa função paterna entrar, tem que deixar a família
família entra, lógico, né? Você não vai pegar um bebê, não vai botar a mão com a mão suja, né? Você vai ter que ter todos aqueles cuidados básicos. Sim, sim. Né? Não estou falando só de um bebê, de uma criança que já anda. Tem que deixar a criança brincar, tem que deixar a criança cair, tem que deixar a criança levantar, porque é isso que vai fazer ela crescer na vida e passar pelos obstáculos e as dificuldades. Sim. E as mães querem... Não, você não vai conseguir, você não vai dar conta, só eu sei fazer. E isso gera uma cobrança cada vez maior. Precisam de autonomia, né? Sim, e no processo de adoção tem uma questão, né? De forma geral, todos nós que adotamos, a gente fica pensando assim, ele já sofreu tanto que agora eu vou fazer tudo. Ele já sofreu tanto que não sei o quê. Que você acaba querendo suprir. Só que você não vai conseguir suprir. Sim. Então, assim, eu estudei um bocado. Eu li pelo menos uns 10 livros a respeito de comportamento de filhos para adoção. E aí, eu já falei mais de uma vez com o João Pedro, não vem ter nada a ver com isso não, cara. Isso daí foi de antes. Não posso dar conta dessa demanda. Sim. E aí entendi que assim, que a gente está vivendo agora, que a gente tem cuidado e amor, mas que é o sim porque o sim, é o não porque o não. Rolou um PT lá em casa por conta da pipa e do cerol. Eu falei, você não vai soltar a pipa com cerol nem aqui, nem na ponte que nos partiu. E aí eu falei do Jean daqui da Rede Petrópolis de televisão, que quase morreu por conta do cerol, e aí ficou de bico e ficou sem falar comigo. E aí, assim, eu nem mandei a foto, mas acho que é uma ótima, tá nas minhas mídias sociais, que era uma foto de uma pilha de livros e ele escreveu assim, sem leitura hoje, bem explicado. Por quê? Porque eu falo com ele que tudo na vida tem que ser bem explicado. Ele estava aborrecidíssimo por conta da pipa e à noite a gente lê. A gente lê junto, vê alguma coisa junto, e aí ele botou uma placa, sem leitura hoje, bem explicado. E aí eu entendi, eu não vi a placa, porque eu também estava pau da vida e fui dormir. Daí eu falei, boa noite, adolescente, boa noite no seu quarto, fui para minha cama. No outro dia, ele ficou tão aborrecido porque eu não vi a placa, porque eu não dei atenção, que ele chegou para mim e falou assim, pô mãe, eu tinha feito uma placa super legal para você ver. E aí me mostrou a placa, eu falei, ai, que ótimo! Mãe, tira foto e posta no Facebook. Porque é um outro relacionamento. Sim. É uma outra realidade. E ele é muito inteligente. Olha a sagacidade dele de escrever essa placa. Porque você não fez a leitura, né? Exato, como claro de costume. Que não. Mas ele já tinha feito a placa antes de eu Ele já sabia que você não ia fazer. Claro. E sem leitura hoje, bem explicado. Então, assim, é você também se adequar à realidade. Entender que ele tem uma história, mas que a história regressa dele, pregressa também não pode ser maior do que a história que você está construindo. É claro, é respeitar, é amar, é ter muito cuidado, mas é também não piorar esse comportamento. Eu acho que assim, o João Pedro, se fosse parido, não seria tão coelho. Porque ele é assustadoramente parecido comigo. Então, assim, ele é impetuoso, ele é narizinho em pé. E ele sabe, por exemplo, que eu corrijo muito ele com a fala errada. Outro dia desses a gente deu carona para uma pessoa e a pessoa falava muito errado. Muito errado. Ok, de boa. Quando a pessoa saiu, ele falou assim, Deus me livre, falar errado é horrível, né, mãe? Aí eu falei, nossa, jura? Aí ele falou, nossa, o cara fala um nós vai que eu não dei conta. Então, assim, ele vai pegando, por mais que ele seja um adolescente, como ele não teve essa base, ele está se adequando na nossa realidade. Sim. Ele está se moldando. E a devolução que existe, e é um fato, né, é uma lástima que aconteça. Mas tem famílias que não se enquadram. E aí tem uma história tão grande, uma história tão pesada, que às vezes, por mais sofrido que seja, ainda pode ser a melhor opção. Mas é interessante a questão do preparo também. O preparo é vital. Primeiro, você não esperar uma criança perfeita, porque não existe. Não existe. Eu digo perfeita no sentido de você achar que ela vai agir exatamente como você quer. Entrar dentro da sua forma. Exatamente. Isso não vai acontecer nem você gerando e nem na adoção. Exatamente. Ainda que você trace o tal perfil que vocês têm que traçar. Né? Mas que só tem a ver com questões... Com a parte externa. Com a parte externa. Porque a parte psicológica não está dizendo em lugar nenhum assim, criança que fala baixo. Exatamente. Por exemplo, o João tem aversão a grito. Para ele é desesperador qualquer coisa que grite. E eu sempre fui uma pessoa que gritou. Eu gritava com o cachorro, com a minha mãe, com todo mundo. E isso é uma coisa que para ele soa negativo. É assustador. Eu não sei qual é a demanda dele em algum momento com o grito. Eu não grito mais.
Outro dia desses, a minha mãe falou assim, Carla, tu não grita, né? Eu falei, fazer o quê? Toda vez que eu der um grito aqui em casa, o menino vai... Ah lá a placa! Olha que coisa mais esdrúxula! Olha, gente, sem leitura hoje vem explicar. É isso! E aí você vai dizer que esse menino tem 4 meses que está comigo? Não. Não, ele é seu filho, né? Ele é seu filho. Ele não é um menino da Carla, é intenso também, né? É intenso. Ele chega em casa que nem uma metralhadora falando. Ele é um menino maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em um evento, né? Sim. Da querida Rosane, da RC Multimídia. Gente, aquele dia, a Carla estava dando uma lição para ele. Não foi uma questão de roupa, um negócio assim. Que eu falei assim, Carla, ele é tão comportado para a idade dele. Comportado. Quietinho, conversou com a gente, mas assim, aquela coisa bem mocinha. Mas você reparou que ele não me olhava. E ele estava meio zangadinho. Por quê? Porque eu falei com ele, você vai ter que ir no evento com a gente. E aí a questão da regra. E aí ele falou, eu não quero ir. Aí eu falei, então, caguei. E aí eu tenho um filho adolescente. Eu falei com ele, caguei. Se arrume, nós vamos no evento. Quando eu passei pela porta do quarto, eu de salto alto, vestido, maquiada, que eu olhei para ele de bermuda, camiseta e tênis. Aí eu falei, João Pedro... Não vai com essa roupa não, meu filho. É um evento legal, as pessoas vão estar bem arrumadas e tal, não sei o quê. Eu vou com essa roupa. Aí eu falei, tá ótimo, vai com essa roupa. Maurício passou na porta do quarto e falou, você vai assim? Vou. E aí você tem que deixar ele aprender. É verdade. Tem que se frustrar. É isso aí, exatamente. Entrar em pânico porque estava com a roupa errada, no lugar errado, e ver que deu merda. Quando ele chegou, tinha um pequeno de terno. Quando ele viu, ele chegou para o Maurício e falou, não acredito que eu estou aqui, eu quero ir embora. O Maurício falou assim, tua mãe te cantou a real. Tu quis vir assim. Ele ficou em pânico. E aí, nossa amiga Denise Araújo, da esteticista, querida, fofa. Quando ele conhece a Denise, porque a Denise cuida dos cravos e das espinhas dele. Quando ele viu a Denise de longo, brilhoso, ele falou assim, a moça da espinha tá brilhando. Aí eu, E aí ele ficou possesso, que ele não saía, os braços, ele não sabia onde enfiar os braços. Ficou travado, né? E ficou super na dele. E aí depois ele só falou comigo assim, você não me avisou? Eu falei, não. Lembra que eu te falei que eu estava pensando em comprar uma camisa social para você, mas que não precisava, porque você tem uma polo ótima? Ele entendeu a lição de que quando você passar no quarto e falar a roupa é X, ele precisa botar a roupa. Agora, e aí a coisa é tão real que às vezes a gente está saindo e tal, não sei o que, ele fala assim, tá bom assim? Aí eu falo, tá ótimo, filho. Ele aprendeu, né? Sim. Porque não adianta, você ama, né? E se eu não entendesse que o amor é também deixar ele se frustrar, naquela hora eu tinha desistido de ir no evento, eu tinha teria ficado em brigado, casa, né? ou teria Horrores criado uma com guerra. E aí não é uma criança que eu possa chegar e botar a roupa na cama e dizer assim, olha, você vai botar essa meia, essa... Ele tem 13 anos, eu preciso entender isso, né? E não é fácil. É criar Porque essa autonomia da maternidade. Não, e também criar uma autonomia de uma forma rápida, porque de certa forma você tem que fazer isso rápido. Você não tem os 13 anos que se passaram, né? Então você tem que criar a autonomia dele rápido, porque você sabe que você também não pode super proteger. Exato. Eu acredito que seja até um desafio muito maior do que todos aqueles anos que a pessoa tem para fazer isso devagarinho e tudo mais, porque você tem que fazer isso de uma forma muito mais rápida. Né? E assim, eu ainda diria um parêntese, essa coisa da leitura e da velocidade. Às vezes ele fala comigo assim, mas eu não tenho, eu já passei da idade disso. Aí eu falo, é verdade, desculpa, mãe não sabe ainda, vamos fazer assim? Me deixa terminar, pelo amor de Deus, de ler. O Pequeno Príncipe eu nunca mais preciso ler para você. Mas eu preciso ler. E é tão interessante que ele me deixa ler O Pequeno Príncipe, porque ele sabe que essa é uma demanda que eu quero como mãe.
Um ajudando o outro. Até porque o Pequeno Príncipe não é um livro só para criança, né? É um livro super atual. Acho que todo mundo, né? Acho que todo mundo deve reler, quem já leu, né? Independente de ser adulto, a idade que tenha, porque ele passa muitas lições importantíssimas, né? Sem dúvida. Então eu acho, né? Eu falei aqui da leitura é fundamental e tem também uma questão que eu não sei se eu falei da adoção, foi a questão de você dele, eu posso ir embora a qualquer momento, né? E você deixar isso muito claro, é importante, não né? Isso para a família. Não vou te devolver, eu te amo do jeito que você é, até porque os filhos gerados vão dar problemas e vai ter dificuldades, os desafios são iguais, independente de ser adotado ou não. Sim. Sem dúvida. Eu queria agradecer vocês. Meninas, o tempo é curto, eu olhei ali pro nosso reloginho, eu tomei um susto. A gente fala. O tempo voa e realmente foi maravilhoso conversar, conhecer um pouquinho mais. Eu já conhecia boa parte da história da Carla com o João Pedro e com o Maurício. E Grazi sempre aqui toda semana com a gente dando esse suporte na área da psicologia. Queria agradecer, meninas. Muito obrigada pela presença e até a próxima. Obrigada. Foi um prazer enorme conhecer a história dela. Meus parabéns. Obrigada. E Feliz Dia das Mães, Carla. Para as duas, né? Feliz Dia das Mães para as duas e para as pessoas em casa. É isso. Agora a gente vai rapidinho pro comercial. Já a gente volta. Não sai daí, não.